E aí, como é que vai? Então, estamos aqui agora para passar para você 5 dicasinhas úteis para você que vai aí fazer o concurso da PRF área administrativa, no que tange ao raciocínio lógico matemático. São dicas que você já deve ter visto sempre, mas aqui a gente vai reforçar ainda mais essa ideia. Para você que ainda não me conhece, você está falando com o professor Lustosa e nós falamos de raciocínio lógico matemático. As dicas vão ser sobre esses 5 assuntos que aqui eu vou colocar, sobre as proposições, sobre os argumentos, sobre a análise combinatória, sobre a probabilidade e sobre a teoria dos conjuntos, tá certo? A teoria dos conjuntos. Muito bem. Sobre as proposições, o que você deve lembrar? O que você deve saber sobre as proposições? Sobre as proposições, você deve lembrar. Deixa eu pegar aqui o pincel da cor que a gente precisa. Você deve lembrar das... Vou botar aqui a cedilha e o tio. Muito bem. Ficou até bonitinho azul e vermelho, né? Você deve lembrar das equivalências lógicas. Equivalências lógicas. Quais? P condicional que. O que acontece? Qual é uma das equivalências do condicional? Troca a posição das proposições e nega essas proposições. Lembre-se disso. Outra equivalência do condicional, você deve estar atento e deve ter em mente, é a questão de nega o antecedente apenas, troca o condicional por ou e deixa o consequente como está. Então, isso você deve estar atento. De quebra, eu vou lhe apresentar mais 2. P, condicional, bicondicional que? Eu vou falar disso porque se acontecer, você já está prevenido. Se é bicondicional, é porque é condicional para os dois lados. Tá vendo ali? Se é bicondicional, é porque é condicional para os dois lados. Observe de P para Q e de Q para P. Então, essas são as equivalências. Mas é a única coisa que você deve lembrar das proposições? Não. Você deve lembrar também, olha aqui, da negação das proposições compostas. Quais as negações você deve lembrar? Você deve lembrar da negação do E, que por característica principal, o E vai virar um ou. Lembre-se. E de quebra, você nega as proposições simples. Essa é a ideia. Essa é a regra. Para frente, você deve lembrar da negação do ou. A principal ideia é que o ou vira um E. E de quebra, você nega as proposições simples. Por fim, você tem que lembrar também a negação do condicional. Essa também vira um E. Só que o antecedente permanece como está. Apenas o consequente vai ser negado. Lembrando que antecedente é tudo que está antes do símbolo, ou tudo que está entre o se e o então. E consequente é tudo que está depois do então. Então, o que está entre o se e o então, se você quer negar, não muda. Troca o então por e nega só o consequente. Presta atenção. Acabou a ideia das proposições? Ainda não. Nós vamos também à ideia dos quantificadores. Preste atenção. As principais ideias que eu tenho para falar para você é quando ele quiser a negação de todo A é B. Quando ele quiser a negação de todo A e B, lembrando que os quantificadores é todo, algum e nenhum. Você vai dizer que algum A não é B. Preste atenção, que negar o todo não é dizer nenhum, é dizer algum. Olha aqui, ó. Negação de todo é algum não. Presta atenção. Da mesma forma, quando você quiser negar nenhum A é B, você vai dizer que algum A é B. Observe, a negação do nenhum é o algum.
Essas são as principais ideias, são as ideias de negação. Ainda vou lhe apresentar uma ideia apenas de equivalência. Quando você quiser nenhum A é B, basta você dizer que todo A não é B. Aqui, apenas uma ideia de equivalência. Nenhum é igual a todo não. Preste atenção, porque isso pode acontecer e você tem que estar ligado também. Isso é o que nós temos das proposições. Agora vamos adiante, onde a gente vai ver um pouco da ideia dos argumentos. E para falar dos argumentos, eu começo falando dos diagramas lógicos. Eu começo falando dos diagramas lógicos. Olha ali, ó. O que acontece? Nos diagramas lógicos, você vai trabalhar sempre quando da ideia dos quantificadores. Aí você tem todo A é B, você tem algum A é B e você tem nenhum A é B. O que você vai fazer? Você vai representar esses argumentos. Todo A é B, na sua ideia mais genérica, todo A é B. Algum A é B, na sua ideia mais genérica, algum A é B. Nenhum A é B, A, B. Preste atenção, desenhe essas informações. No caso, você desenha as premissas, a conclusão você julga. Então, desenhe as informações. Lembre-se que pode ter mais de um desenho para a mesma informação. E, se acontecer mais de um desenho, lembre-se que a alternativa que estará certa é aquela que satisfizer todas as opções dos desenhos. Preste atenção. Ainda nessa ideia dos argumentos, nós temos a ideia das premissas verdadeiras. Premissas verdadeiras. A ideia da conclusão falsa. E uma ideia que eu gosto de chamar uma ideia meia mandrake. É isso? Uma ideia meia mandrake. Preste atenção. O seu objetivo é... Meu Deus, esses acentos eles ainda vão acabar comigo. Mas está lá. A ideia do argumento, de um modo geral, quer seja nos diagramas, quer seja nas premissas verdadeiras, conclusão falsa no método Mandrake, a ideia é de validar o argumento. É de saber se ele é válido ou inválido. Para tanto, nos diagramas, eu utilizo os desenhos. A alternativa correta, ou aquela que valida o argumento, é a que satisfizer todos os desenhos. Se tiver mais de um. Se só tiver um, é aquela que satisfizer o desenho. No método das premissas verdadeiras, aqui muda um pouco. Premissa verdadeira, conclusão falsa e o método Mandrake, eu estou trabalhando com os conectivos. A regra, eu estou trabalhando com proposições simples e compostas, mas na ideia dos conectivos. Então, quando das premissas verdadeiras, eu vou afirmar que as minhas premissas são verdadeiras, atribuir valores às proposições e julgar a conclusão. Isso eu vou fazer se nas minhas premissas tiver uma proposição simples ou uma conjunção. Aí eu admito elas verdadeiras, atribuo valores e julgo a conclusão, que de certo são as minhas alternativas. O método da conclusão falsa é quando eu não consigo trabalhar as premissas verdadeiras. Eu vou partir da minha conclusão. Ou seja, em tese eu partiria das minhas alternativas, que permitam trabalhar o método da conclusão falsa, e aí admito que a minha conclusão é falsa, suponho que as minhas premissas são verdadeiras, e caso uma delas mude de valor, o argumento passará a ser válido. Caso todas as premissas se mantenham verdadeiras com a conclusão falsa, o argumento é inválido. Da mesma forma, no método das premissas verdadeiras, estou julgando a premissa verdadeira. A conclusão que for verdadeira torna um argumento válido. As outras, que darão falsa, tornarão um argumento inválido. Pois bem, quando da conclusão falsa, talvez aqui seja o maior trabalho que você tenha, se for para trabalhar nesse método, você vai ter que trabalhar alternativa por alternativa e vai ter que buscar aquela alternativa que faz com que uma das minhas premissas mude de valor e fique também falso para que o meu argumento seja válido. Só que as conclusões falsas você só pode trabalhar se na conclusão você tiver uma proposição simples, uma disjunção ou uma condicional. Preste atenção que dificilmente você vai utilizar esse método aqui, tá? Está citado, mas dificilmente você vai utilizar. Caso aconteça, eu já lhe expliquei como proceder. O método Mandrake, talvez você até use mais do que o da conclusão falsa. O que acontece?
você não consegue trabalhar as premissas verdadeiras nem a conclusão falsa. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que supor que tudo é verdadeiro e atribuir valores com o conhecimento dos conectivos às proposições que lá estiver. Caso os valores que você atribua não gerem nenhuma contradição de informação, há que se supor que aquilo que você fez é o certo. E aí você busca a alternativa onde vai estar a resposta. Porém, se você começou a atribuir valores às proposições e encontrou uma... Como é que eu posso dizer? Acabei de falar o termo aqui, esqueci. Acabei de falar o termo. Contradição. Vai. Caso você, ao fazer a conta, encontrar alguma contradição, quando eu falo conta atribuição de valores, então aquilo que você fez, há que se supor que está errado. E aí você deve recomeçar mudando o valor que você deu inicialmente. E aí, não tendo contradição, aquilo que você fez é o correto, aí é só procurar a alternativa certa. Esse método também é um pouco interessante. Na regra, esse método não existe, mas algumas questões serão feitas a partir dele, tanto que o nome, método Mandrake, é uma adaptação que a gente faz buscando a ideia da não contradição para ver aquilo que está certo. Isso é o que nós temos para os argumentos. É uma ideia... Apenas as conclusões, as premissas verdadeiras é que são bem tranquilas. Quando da conclusão falsa do método Mandrake, é sempre bom a gente estar atento para não pecar na informação. Beleza? Muito bem. Passamos os argumentos. Agora nós vamos aqui. Análise combinatória. Análise combinatória, lembrando que é aquela disciplina que tem por objetivo você descobrir de todas as maneiras possíveis determinado evento pode acontecer, sem que seja necessário demonstrar essas maneiras. Daí, para trabalhar a análise combinatória, você tem duas perguntas. E a partir da resposta das duas perguntas, você sabe o que fazer. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta está relacionada a se os elementos podem ser repetidos. A primeira pergunta fala da questão da repetição. Repetição. E a segunda pergunta? A segunda pergunta está relacionada à ordem dos elementos, se ela faz ou não diferença. Então, a segunda pergunta está relacionada à ordem. Dadas as respostas, você tem a conta. Por exemplo, se os elementos podem ser repetidos, independente da resposta da minha segunda pergunta, a minha conta vai ser o princípio fundamental de contagem, que se resume em duas informações, e ou. Se os elementos do seu cálculo ou as suas contas forem ligadas por E, você vai multiplicar. Se for ligada por O, você vai somar. Ainda assim, aqui há que se pensar que a ordem também faz diferença. Muito bem. Agora pode acontecer da sua resposta da repetição ser não. Os elementos não podem ser repetidos. O que lhe obriga necessariamente à segunda pergunta. Aqui é opcional. Quando a resposta da primeira pergunta é sim, a ordem é opcional, porque pelo sim da primeira, princípio fundamental de contagem. Quando não, obrigatoriamente a segunda pergunta. E aí eu tenho duas opções de resposta, sim e não. Quando a ordem faz diferença, os elementos não podendo ser repetidos, a minha conta é de arranjo. Quando a ordem não faz diferença e os meus elementos não podem ser repetidos, a minha conta é de combinação. Muito bem. Aí é só lembrança da fórmula. Arranjo de n em p, n fatorial dividido por n menos p fatorial. Lembrando que n são todos os elementos do conjunto e p são os elementos utilizados. E a combinação muda um pouco, né? Ela será n em p dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Muda pouquinha coisa, tá certo? Lembre-se que no fatorial, o 0 fatorial e o 1 fatorial sempre serão iguais a 1. Além de, o fatorial é o produto de um número por todos os seus antecessores em ordem até o número 1. Essa é a ideia da análise combinatória. Duas perguntas, duas respostas e a conta a fazer. Professor, mas não tem a permutação? Tem. A permutação é uma variação do arranjo, tá? A permutação é uma variação do arranjo quando eu utilizo todos os elementos, tá? Então, quando eu tenho uma conta de arranjo
e eu utilizo todos os elementos, eu posso fazer a permutação. Permutação de n é n fatorial. Aí é só multiplicar. Isto é análise combinatória. Na sua ideia mais simples, mas na ideia que resolve. 2 perguntas, 2 respostas e a conta está pronta. Não esqueça um princípio. E multiplica ou soma. Por quê? Porque muitas vezes você vai usar o princípio nas contas de arranjo de combinação, quando você tiver que calcular mais de uma informação. Muito bem. Adiante. Adiante. Não é adiante, né? É adiante. Probabilidade. E o que é que eu tenho pela minha probabilidade? Probabilidade, você deve estar macaco velho de saber. Probabilidade. 70% das suas contas de probabilidade serão evento dividido por espaço amostral. 70% das suas contas sairão daqui. Evento, lembre-se, é aquilo que você quer. Espaço amostral, lembre-se, é aquilo que você tem. Vamos ao exemplo de um baralho. O que é que você tem no baralho? O que você tem? 52 cartas. Vamos imaginar o que você quer. Vamos imaginar que você queira uma figura. Ou seja, quantas figuras tem no baralho? Professor, figuras. O valete, a dama e o rei. 3 vezes 4, 12. Então, se eu quero a probabilidade no baralho de uma figura, seria 12 em 52. Que simplificado, 6 em 26. Que simplificado, 3 em 13. Essa é a ideia. Essa é a regra. Esse é o jogo. Tranquilo, sucinto, objetivo e direto. Aproximadamente 0,23, que aproximadamente dá 23%. 30 dividido por 13 é 2. 2 vezes 13 é 26. 26 para 34. 4 dividido por 13 é aproximadamente 3. Essa é a ideia. Esta é a conta. Baralho. O que eu tenho e o que eu quero. Probabilidade. Aqui apenas por exemplo, tá? Aqui, por exemplo, o que você tem e o que você quer. Para você entender o que é a probabilidade. Mais uma informação dentro da probabilidade que lhe ajuda. É a chamada probabilidade complementar. Probabilidade complementar. Presta atenção. É bem fácil. A probabilidade de um evento acontecer, somada à probabilidade desse evento não acontecer, isso sempre será igual a 1 ou igual a 100%. Está aqui. Está pronto. Isso facilita. Presta atenção. Vem aqui no exemplo. Eu quero uma figura. Se eu te perguntar a probabilidade de não ser uma figura, tu vai ter que contar quantas cartas são, jogar lá e calcular? Não precisa. Tu não já sabe a probabilidade de ser figura? 23? Então a de não ser figura. 23% é figura, mais x de não ser figura, que é agora o que eu quero, isso é igual a 100%. Ou seja, x é igual a 100 menos 23, x é igual a 77% de não ser figura. Que eu te provo que dá isso. Quer ver? Quantas não são as figuras do baralho? 40. Dividido por 52. Porque se é o que eu tenho, se é o que eu quero pelo que eu quero não figura. Então, não figura, 40 cartas. Pelo que eu tenho, 52. Eu quero, eu tenho. Isso vai dar 10 em 13. Se eu pegar e dividir 100 por 13, vai dar 0,7. 7,91. Não é isso? Aí sobra 9. 90 por 13. 13 vezes 7, 91. Então, bem perto, vai dar 0,77, ou seja, 77%. Observe, aqui apenas para provar a probabilidade complementar. Mas a ideia é que, se você já sabe a probabilidade de ser,
e você quer a de não ser, basta subtrair dos 100% ou do inteiro e você vai ter a resposta, sem necessariamente ter que pensar nessa outra conta. Isso aqui ajuda muito, porque muitas vezes a questão vai lhe trazer a ideia do que é, mas vai lhe perguntar exatamente do que não é. Então você calcula o que é e depois descobre o que não é por essa ideia. Presta atenção. Para finalizar, nós vamos falar de conjuntos, numa ideia bem tranquila. O que nós temos nos conjuntos, de regra, são as operações. Operações com conjuntos. São 3. União, interseção, diferença. União, representado pelo U, que está associado ao conectivo OU, que indica uma soma. Interseção, que é o U de cabeça para baixo, que está associado ao conectivo E. Diferença é o sinal de menos mesmo. Preste atenção que eu vou trabalhar isso com você em exemplos, de forma prática, rápida e objetiva. E aí você desenrola. Imagine o conjunto A e o conjunto B. A, B, C, D e E. Imagine aqui A, E, I, O, U. Antes de eu fazer as informações, preste atenção que na união tem uma palavrinha que lhe ajuda. Pense sempre na união, pense sempre em todos os elementos. Na interseção, pense nos elementos que são comuns. E na diferença, pense nos elementos que são exclusivos. Tá certo? Essa é a ideia. Esses nomes ajudam você a lembrar. Assim como lá na probabilidade, para a ideia de probabilidade, a ideia de chance. Quando você trabalhar com a chance de, é a probabilidade. Em conjuntos, união são todos os elementos. Interseção, os elementos comuns. Diferença, os elementos exclusivos. Pois bem, se eu quero A unido a B, eu quero todos os elementos. Ou seja, eu quero A, B, C, D, E, I, O, U. Tá vendo? Se eu quero A interseção B, eu quero só A e E. Observe que é só o que é comum. Se eu quero A menos B, eu quero o que é exclusivo de A. Ou seja, B, C e D. Se eu quero B menos A, eu quero só o que é exclusivo de B. Ou seja, I, O e U. Quando dá representação, você vai ver exatamente isso acontecer. A e B. Observe. A, E, B, C, D, I, O, U. A união, todos os elementos. A interseção, apenas o que é comum. Observe. A, E, A, E. Diferença, exclusivo de A menos B. B menos A, exclusivo de B. Essa é a ideia. Veja que não tem muito segredo. Por fim, só preste atenção numa coisa. Quantos elementos tem no conjunto A? 5. Quantos tem no B? 5. Quantos tem na união? 8. Quantos tem na interseção? 2. Pois bem, como é que tem 5 e 5 e aqui só tem 8? Pelo seguinte, o número de elementos de A unido a B, ele é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção B. Se eu quero saber a união D, quantos são? X é igual. Quantos elementos tem em A? 5. Quantos tem em B? 5. Quantos tem na interseção? 2. E aqui não é mais, é menos. Ou seja, 5 mais 5, 10. Menos 2, 8. Prontinho. Essa é a ideia. Veja, não tem muito segredo. Só para finalizar os conjuntos. Só para finalizar. Dentro da ideia da diferença, hoje nós temos essa ideia do complementar. Nossa, foi feio aqui agora, né? Faltou o me. Complementar. O que é o complementar? Complementar de A, o A complementar, que é a mesma coisa, é o universo menos A. Pessoal, mas como é essa ideia? É assim. Imagine que aqui é o conjunto universo.
Imagine que aqui é o conjunto A. Se você quer o complementar de A, você quer todo o conjunto universo menos A. Ou seja, você quer isso aqui, ó. Você quer só o que está de vermelho. Tá vendo? Você quer só o que está de vermelho. Que é o que é exclusivo. Professor, não ficou muito claro. Vai ficar agora. Pense no universo, no alfabeto. Pense no conjunto A, nas vogais. Se do alfabeto eu tirar as vogais, o que sobra? Ah, professor, sobra as consoantes. Então, essa é a ideia. Imagine que o seu universo é todo o alfabeto. Imagine que o conjunto A são as vogais. Então, quando você quiser o complementar de A, ou seja, quando você quiser do alfabeto tirar as vogais, o que sobra? Sobram as consoantes. Essa é a ideia do complementar, que é uma ideia de diferença. Só que não é a diferença de um conjunto para o outro, é a diferença do universo pelo conjunto A. É só ficar ligado. Não tem segredo, não tem dificuldade. Isso aqui, ó, é a base do raciocínio lógico, de qualquer prova, de qualquer banca, de qualquer situação. E isso que eu lhe falei nessas dicas, nessas 5 dicas, são de regra o que é cobrado na maioria das provas, na maioria dos concursos. São as equivalências lógicas, as negações das proposições compostas, as relações entre os quantificadores. Aqui, os diagramas lógicos ou os métodos de validação, premissa verdadeira, conclusão falsa, ou o próprio método Mandrake. Análise combinatória, 2 perguntas, 2 respostas, você tem a conta pronta. Probabilidade é o que você quer pelo que você tem. Conjunto são as operações, união, interseção e diferença. Lembrando que o complementar também é a diferença. Só você ter noção da ideia. Isto é raciocínio lógico. Para qualquer prova, na maioria das bancas, e se você praticar efetivamente, você vai ver. Muito do que eu falei para você é o que de fato acontece. Não tem segredo. Parece difícil, parece complexo, parece complicado, parece coisa do outro mundo, mas não é. É daqui, é da gente, eu e você. Se você quiser, você consegue. É só dar uma estudadinha, é só praticar bastante, é só fazer as questões da banca que vai fazer o seu concurso. As ideias se repetem. As questões não se repetem, mas as ideias sim. As ideias são essas. Mudam-se os valores, mas as regras não mudam. Então aplica-se as regras, consegue-se acertar as questões, consegue-se passar no concurso. Beleza? É isso que nós temos então. Fica por essas 5 dicas para você. Espero que você aproveite bastante e espero que você consiga atingir o seu objetivo. Um abração, fica com Deus e vamos nessa.